Passo número 12, em direção à riqueza, o cérebro. Você encontrará surpreendentes poderes novos em cada parte da mente. Verá como aumentar esses poderes de pensamento rápido, claro e eficiente. Há mais de 40 anos, o autor, trabalhando em conjunto com o falecido Dr. Alexander Graham Bell e Dr. Elmer R. Gates, observou que todo o cérebro humano é tanto estação transmissora como receptora de vibrações do pensamento. De maneira semelhante à empregada pelo princípio da transmissão de rádio, todo o cérebro humano é capaz de captar vibrações de pensamento emitidas por outros cérebros. Relativamente à afirmação do parágrafo anterior, compare e considere a descrição da imaginação criadora como foi esboçada no capítulo sobre a imaginação. A imaginação criadora é o aparelho receptor do cérebro que recebe pensamentos emitidos pelos cérebros dos outros. É a agência de comunicação entre o consciente ou mente racional e os 4 fontes das quais se recebem os estímulos de pensamento. Quando estimulado ou aumentada para um elevado grau de vibração, a mente se torna receptiva ao pensamento que lhe chega por fontes externas. O processo de aumento tem lugar através das emoções positivas ou das emoções negativas. Através das emoções pode-se aumentar as vibrações de pensamento. A emoção sexual encabeça a lista das emoções humanas, no que se refere à intensidade e à força propulsora. O cérebro estimulado pela emoção sexual funciona em ritmo mais rápido que quando a emoção está quieta ou ausente. O resultado da transmutação sexual é o aumento dos pensamentos, a ponto que a imaginação criadora se torna altamente receptiva a ideias. Por outro lado, quando o cérebro funciona em ritmo rápido, não só atrai pensamentos e ideias emitidos por outros cérebros, como dá os nossos próprios pensamentos e sensações, que é essencial, antes que os pensamentos sejam captados e aproveitados pelo subconsciente. O subconsciente é a estação transmissora do cérebro pela qual são emitidas vibrações do pensamento. A imaginação criadora é o aparelho receptor pelo qual são captadas as energias do pensamento. Juntamente com os importantes fatores do subconsciente, da faculdade da imaginação criadora, que constituem os aparelhos transmissor e receptor de uma máquina de emissão mental, considere agora os princípios de autossugestão, que é o meio pelo qual você poderá pôr em operação essa emissora. Pelas instruções dadas no capítulo sobre autossugestão, você foi perfeitamente informado sobre o método pelo qual o desejo pode ser transmutado em seu equivalente monetário. A operação de sua estação emissora mental é processo relativamente simples. Basta que tenha em mente 3 princípios e os aplique quando quiser usar a estação emissora. O subconsciente, a imaginação criadora e a autossugestão, os estímulos pelos quais você põe em ação, esses 3 principais foram descritos no processo. Começa com o desejo. Somos governados por forças intangíveis. Em épocas passadas, o homem dependeu demais dos sentidos físicos, limitando seus conhecimentos às coisas físicas, as quais podia ver, tocar, pesar e medir. Estamos entrando agora na época mais maravilhosa de todas, época que nos ensinará algo sobre as forças intangíveis do mundo que nos cerca. Talvez aprendamos, ao passar por essa época, que o outro eu é mais poderoso que o eu físico e que vemos ao olhar no espelho. Às vezes fala-se ligeiramente sobre os intangíveis, coisas que não se percebem em nenhum dos 5 sentidos, o que deve lembrar-nos que todos nós somos controlados por forças intangíveis. A humanidade inteira não tem o poder de lutar contra ou para controlar as forças intangíveis envoltas nas ondas balançantes dos oceanos. Falta ao homem capacidade para entender a força intangível da gravidade, que mantém seu pequeno planeta suspenso no espaço e o impede de cair do planeta. O
que lhe falta ainda mais o poder de controlar essa força, o homem é completamente subserviente à força intangível que vem de uma tempestade de trovões e está igualmente desamparado em presença da força intangível da eletricidade. E isso não é, de modo algum, o fim da ignorância humana. Em relação às coisas invisíveis e intangíveis, a força intangível e a inteligência envolta no solo terrestre, força que lhe fornece cada migalha do alimento que come, cada artigo de vestuário que usa, cada moeda que carrega no bolso. Comunicação de cérebro a cérebro. Finalmente, mas não menos importante, é que o homem, com toda a cultura e instrução de que tanto se orgulha, pouco ou nada entende da força intangível do pensamento, a maior de todas as intangíveis. Sabe muito pouco relativamente ao cérebro físico e à vasta rede de maquinaria intrincada pela qual o poder do pensamento é traduzido em seu equivalente material. Agora, porém, está entrando numa época de esclarecimento do assunto. Homens de ciência começaram a voltar a atenção ao estudo dessa coisa estupenda chamada cérebro e, conquanto ainda se achem no jardim da infância desses estudos, já adquiriram conhecimentos suficientes para saber que no quadro central do cérebro humano, o número de linhas que ligam as células cerebrais e uma outra é igual ao número 1, seguido de 15 milhões de zeros. O número é tão estupendo, disse Dr. C. Judson Henry, da Universidade de Chicago, que os números astronômicos referentes a centenas de milhões de anos-luz se tornam insignificantes mediante a comparação. Já se determinou que existem de 10 a 14 bilhões de células nervosas no córtex cerebral humano e sabemos que estão arrumadas segundo os padrões definidos. Essas arrumações não são ao acaso, são ordenadas métodos recentemente desenvolvidos de eletrofisiologia, retiraram de ação correntes de células localizadas com precisão ou fibras com microeletrodos, amplificando-os com tubos de rádio e registrando diferenças potenciais até o milionésimo de volt. É inconcebível que tão intrincada rede de máquinas exista pelo simples propósito de cumprir as funções físicas secundárias para o crescimento e manutenção do corpo físico. Não será provável que o mesmo sistema que dá a bilhões de células cerebrais os meios de comunicação entre si também forneça os meios de comunicação com as outras forças intangíveis? O New York Times publicou um artigo de fundo mostrando que pelo menos uma das grandes universidades e um investigador inteligente no campo dos fenômenos mentais estão procedendo a uma pesquisa organizada através da qual se chegou à conclusão que equiparam as descritas nesse capítulo e no seguinte. O artigo abaixo analisa rapidamente o trabalho executado pelo Dr. Ryan e seus colaboradores da Universidade de Duke. O que é a telepatia? Há um mês citamos, nessa mesma página, alguns dos notáveis resultados obtidos pelo professor Ryan e seus colaboradores na Universidade de Duke, através de mais de 100 mil testes para determinar a existência da telepatia e da clarividência. Esses resultados foram resumidos dos primeiros dos artigos de Harper Magazine. No segundo, que agora foi publicado, o autor E. H. Wright tenta resumir o que descobriu ou que parece razoável inferir como referência às maneiras extrasensoriais de percepção. A existência real de telepatia e clarividência parece agora para alguns cientistas enormemente provável com o resultado das experiências de Ryan. Pediu-se a várias pessoas dotadas de percepção especial que descrevessem quantas cartas pudessem num baralho especial, sem vê-las e sem outro acesso sensorial a elas. Descobriram-se uns 20 homens e mulheres que enumeravam tantas cartas corretamente que não havia sequer uma possibilidade de muitos milhões de terem acertado por
sorte ou acidente. Mas como conseguiram? Esses poderes, presumindo-se que existia, não parecem ser sensoriais. Não existe órgão conhecido para eles. As experiências funcionaram tão bem à distância de muitas centenas de milhas que, dentro de limites de uma sala, tais fatos também excluem a opinião de Wright, a tentativa de explicar a telepatia ou a clarividência por qualquer teoria física de radiação. Todas as formas conhecidas de energia radiante diminuem inversamente ao quadro da distância percorrida. O mesmo não acontece com a telepatia e a clarividência, mas elas variam de causas físicas como fazem os nossos demais poderes mentais. Contrariamente à opinião geral, não aumentam quando a pessoa é dotada de qualidades de percepção especial está dormindo ou semi-adormecida, mas ao contrário, quando está completamente desperta e alerta. Ryan descobriu ainda que os narcóticos diminuirão invariavelmente essas qualidades, enquanto um estimulante irá aumentá-las. Parece que nem o melhor dos telepatas ou clarividentes pode obter bons resultados se não tentar ao máximo. Uma das conclusões que Wright chega com certa confiança é de que a telepatia e a clarividência são, na verdade, o mesmo dom. Isso é, a faculdade que permite ver a carta que está voltada para baixo na mesa parece ser exatamente a mesma que permite ler o pensamento que reside noutra mente. Há inúmeras razões para crer nisso. Até hoje, por exemplo, um dos dons foram encontrados em todos os que possuem um deles. Em todos os que agora, os dois têm sido igualmente poderosos, quase exatamente iguais em força. Telas, paredes, distâncias, nenhum efeito tem sobre tais dons. Wright vai além da conclusão. Para exprimir que afirma ser mero pressentimento de outras experiências extrasensoriais, sonhos proféticos, premonições de desastre e outros semelhantes, também possam ser parte da mesma faculdade. Não se pede ao leitor que aceite qualquer dessas conclusões, a não ser que julgue necessárias. Mas as provas de Ryan reuniu devem impressionar fundamente.